Entre eles, fundadores, apresentaram nesta... Vamos voltar daqui a pouco a este tema. Tenho a indicação de que o Venâncio Mondlane já está em linha. Vamos então recuperar o primeiro tema que introduzimos para o programa e aí depois vamos falar do processo de candidatura para a presidência do MDM. Vamos ao encontro então de Venâncio Mondlane. Boa noite, Venâncio. Boa noite, Jeremias. Boa noite. Prazer em estar aqui. Muito bem, já consigo vê-lo. Certamente viu a peça em que Sérgio Panti fala sobre este tema. Ele diz, e queria ouvir a vossa posição, que ao contrário daquilo que foi dito pela Renamo, afinal, a Renamo não pediu uma sessão extraordinária da Assembleia da República. Qual é a sua posição? Bom, olha, Jeremias, para ser mais concreto, é uma pena que a webcam não consegue mostrar como deve ser. Eu tenho o documento aqui. Eu tenho o comprovativo do ofício enviado pela bancada parlamentar da Renamo, que deu entrada na Comissão Permanente, e isso foi no dia 14 de julho. Eu tenho aqui, tenho acuso de recessão na Comissão Permanente. Portanto, o que pode estar a acontecer com o nosso querido amigo que falou disso, se calhar deve estar acossado com alguma crise existencial. Portanto, este documento existe, eu tenho o documento comigo aqui, posso enviá-lo com mais nitidez para a redação da STV. Portanto, a Renamo solicitou efetivamente uma sessão extraordinária. O que acontece é que o Bloco da Frelimo na Comissão Permanente achou que esta matéria não devia ser debatida porque adjetivou, disse que era uma matéria inoportuna e disse que a proposta da Renamo não tinha mérito. Chegou a chamar desta proposta de despesista. Portanto, pode-se arranjar outro tipo de argumentos, mas a Renamo apresentou, eu tenho aqui o comprovativo comigo, apresentou este ofício. Agora, o que está a acontecer e que é triste é que nós temos uma situação em que a Constituição da República é muito clara. Todas as situações de perturbação da ordem constitucional vigente, a Constituição, digamos, confere instrumentos excepcionais para o próprio governo utilizar para normalizar ou debelar qualquer tipo de agressão, mas todos esses instrumentos o governo pode fazer qualquer tipo de declaração que quiser, seja de guerra, seja de sítio ou seja de emergência, mas a declaração em si não tem nenhuma eficácia jurídica se essa declaração não for confirmada ou não for ratificada pela Assembleia da República. Muito bem. Foi feito. Já voltarei a esse ponto, que é o ponto central, na verdade. Mas antes, permita-me olhar para as questões que têm a ver com esta última sessão da Comissão Permanente. O porta-voz disse anteontem que tinha havido consenso entre as três bancadas no sentido de se marcar uma sessão ordinária para outubro, portanto, de se agendar este ponto para outubro, para alturas da ida do Governo ao Parlamento, e que estavam todos de acordo relativamente a isto. Eu queria ouvir a vossa posição sobre este ponto. Não, olha, Jeremias, esse aspecto, essa declaração é outra que demonstra ou uma crise profunda da amnésia ou então uma crise existencial de quem disse isso. Não faz absolutamente nenhum sentido a Renamo apresentar uma proposta para uma sessão extraordinária, isto é, uma sessão cuja a natureza é a natureza de extrema urgência, e de repente esta mesma Renamo dizer que podemos debater esse assunto daqui a 2 meses. Quer dizer, é um cúmulo de contrassenso. Portanto, eu penso que estas contradições e este discurso quase a ficção científica mostra claramente que o Bloco da Frelimo na Comissão Permanente está visivelmente incomodado e incapaz de apresentar argumentos plausíveis numa sessão plenária que defenda a inconstitucionalidade e a ilegalidade que foi cometida ao enviar tropas para vir ao país, entrar em combate no nosso país, sem que a Assembleia da República, que representa o povo, que é a Assembleia representativa da soberania que reside no povo, pronunciar sobre isso. Nós
temos riscos muito grandes em Cabo Delgado, riscos de perdas de vidas, riscos de violação de direitos humanos, como a Amnistia Internacional já havia feito, houve um relatório em relação a essa matéria sobre tropas moçambicanas. Agora, nós vamos ter uma pleiade de forças estrangeiras que podem cometer vários tipos de violação de direitos humanos, inerentes à própria natureza do próprio conflito, e estes direitos, as limitações de liberdades que vão ser colocadas, têm que ser autorizadas previamente pela Assembleia da República. Há garantias constitucionais que são dadas aos cidadãos que vão ser colocadas em causa. Quem deve dar aval para que essas garantias que a própria Constituição confere sejam limitadas ou restringidas é o único órgão que é a Assembleia da República. O Presidente da República não pode, de forma nenhuma, e isto não acontece em nenhuma parte do mundo, nenhum país do mundo democrático, uma democracia republicana, o chefe do Estado não declara e não efetiva uma situação de virem forças exteriores fazerem guerra num país, quando esse país tem um parlamento, tem um poder legislativo que zela e tem como competência fiscalizar, monitorar toda a ação governativa e da administração pública. Toda ela deve ser monitorada, fiscalizada e, digamos, até certo ponto, auditada pela Assembleia da República. Isto é o básico em qualquer Constituição republicana. Portanto, o Presidente da República não pode. E digo mais, é que o Presidente da República, nem os órgãos de consulta que a própria Constituição da República estipula, como o Conselho de Estado, nem sequer o Conselho de Estado consultou. Nem sequer o Conselho de Estado consultou. Portanto, e no Conselho de Estado, como Jeremias sabe, estão os ex-presidentes da República, está lá pessoas que são a reserva moral deste país para aconselhamento em situação em que a nossa própria soberania seria em causa. Portanto, é muito grave o que está a acontecer. Portanto, há necessidade urgente de se rever a decisão que o bloco maioritário na Comissão Permanente tomou de inviabilizar o debate na Assembleia da República em plenário sobre todas as implicações dessas forças do nosso país. E as implicações são várias. Há implicações financeiras, há implicações económicas, há implicações geoestratégicas, há implicações sociais, há implicações de direitos humanos. Portanto, há uma série de coisas aqui que nós temos que debater e abordar por formas que arranjemos uma forma normalizada, consensual e que salvaguarde aquilo que a Constituição diz que é no povo onde reside a soberania. Esse povo deve ser ouvido pelos seus órgãos representativos, que é a Assembleia da República. E mais, se me permitires uma coisa, há um escritor alemão, o Goff, que é considerado o pai da poesia alemã. Ele dizia que quem não lê a história vive que nem uma criança. Estes conflitos, a tendência para a internacionalização do conflito em Moçambique, tem história em África. E nós sabemos o que é que isso deu em vários países africanos, que não preciso citá-los aqui. Portanto, corremos o risco da zona de Cabo Delgado virar uma espécie de um Estado altamente militarizado e difuso. E é perigosíssimo isso que vamos fazer. Vamos voltar para as questões de natureza jurídico-constitucional, que é onde, na verdade, tem residido a grande discussão. Já a Presidente da Assembleia disse ontem que não há nenhuma ilegalidade no concernente à vinda de tropas estrangeiras a Moçambique. E, de facto, na Constituição não há lugar onde se diz que a vinda das tropas em si ela carece de autorização ao nível da Assembleia. Mas, materialmente, o país está em guerra. Portanto, e a Constituição estabelece que quem faz a declaração do estado de guerra é o Presidente da República, ouvidos o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ouvidos Comissão Permanente. A Comissão Permanente pronuncia sobre isso previamente. Antes da Comissão Permanente do Estado, o órgão, como é que se chama? Foge-me já. Conselho do Estado, perdão. Ouvido o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, ouvido o Conselho do Estado, e esta decisão do Presidente tem de encontrar ratificação por parte do Parlamento. Isto explicitamente está na Constituição. Ora, sim, isto do ponto de vista formal. Portanto, do ponto de vista formal, não há uma declaração de guerra ainda feita pelo Presidente da República, apesar de, materialmente, estarmos em guerra.
E é um pouco este trocadilho de discussão que está a ocorrer no espaço público. E quero ouvir da vossa opinião como é que é possível haver uma guerra sem que haja um contexto formal, da formalização desta guerra. Muito bem. Olha, Jeremias, é assim. A Constituição da República constitui um corpo. Um corpo com vários membros e estes membros comunicam-se. Então, é preciso olhar para a Constituição de uma forma sistemática. A própria Constituição, por exemplo, diz claramente não só a questão de guerra, mas no artigo 290 vem toda a extensão, que qualquer situação de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional vigente, a Constituição indica instrumentos excepcionais de atuação do próprio Estado. Então, não está claro que estamos perante uma situação de grave ameaça e de perturbação da ordem constitucional. Então, é preciso que isso seja comunicado. E mais, vir tropas a Moçambique, é lógico que isso não é proibido. Nós temos várias tropas em Moçambique. A cooperação diplomática, militar, e permite isso. Nós temos tropas portuguesas em Moçambique, temos tropas americanas, temos tropas francesas, temos tropas israelitas. Nós temos muitas forças em Moçambique. Mas como tu dizes, e dizes bem, estamos a falar de um teatro de guerra. Tropas que vêm efetivamente para uma situação de guerra, para estabilizar uma perturbação da ordem constitucional. Se é para estabilizar uma situação de perturbação da ordem constitucional, temos que encontrar na Constituição o que ela diz, que tipo de instrumentos existem quando a ordem constitucional está a sofrer graves ameaças. E isso o artigo 290 já nos remete. Significa que antes do presidente tomar uma decisão de colocar as forças estrangeiras no teatro de guerra, ele devia previamente conformar-se com o que a Constituição recomenda como instrumentos excepcionais para repor a ordem constitucional que esteja em ameaça. Este passo não foi tomado. Portanto, foi feito um corta-mato, não é? Para colocar forças em combate. Essas forças, e eu volto a repetir, a grande questão aqui não é porque a Renamo não está sensível à necessidade, de facto, de salvar vidas. Pelo contrário, a Renamo foi o primeiro partido que foi firme, objetivo e claro a dizer que Moçambique precisava de apoio externo militar. A questão que está aqui a ser colocada é que não se pode pedir esse apoio militar, digamos, violando os instrumentos constitucionalmente estabelecidos que regulam a entrada de qualquer força para vir fazer guerra em Moçambique. Essa que é a grande questão. Muito bem, Braz, eu volto porque a minha produção acaba de me mandar aqui o documento que estava a exibir. Na verdade, ele fala assunto a remessa do pedido de agendamento de uma sessão extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia da República. Ele não fala, pelo menos o documento que eu tenho aqui, que é um documento de 14 de julho, é dirigido a Presidente da Assembleia da República, e tem uma referência aqui 048 / penso que é bancada parlamentar BPR / 2021. Ele fala de agendamento pedido de agendamento de uma sessão extraordinária do Comitê da Comissão Permanente da Assembleia da República, o que é diferente daquilo que está a dizer. Portanto, volto a pedir. Não, é assim, Jeremias. A solicitação de agendamento de uma sessão extraordinária da Comissão Permanente visa uma agenda. Okay. Não se vai reunir a Comissão Permanente extraordinariamente pura e simplesmente para uns e outros olharem para os seus belos olhos castanhos. Portanto, o pedido de... Esse agendamento visa uma agenda. E a agenda dessa reunião está exatamente na fundamentação do pedido. Muito bem, estou a ver aqui na página 2. Anexo que tu tens, que tem a fundamentação do pedido. E a fundamentação do pedido é claro que refere-se claramente à questão da entrada de tropas
no território nacional sem o consentimento da Assembleia da República. Portanto, é preciso ver o fundamento dessa remessa. O fundamento da remessa é que define a agenda da Comissão Permanente. O que eu estou aqui a ler, portanto, que a RNAM, aqui na fundamentação, que está na página 2, infelizmente não é possível projetar, em que diz que a bancada parlamentar remete o pedido de agendamento de uma sessão extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia da República para debate da questão, abrigo das linhas, e cita aquilo que é o regimento da Assembleia da República, e inclusivamente cita exatamente o regimento e a própria Constituição da República. A questão que eu estou aqui a colocar é: a RNAM pediu o agendamento de uma sessão extraordinária da Comissão Permanente para, em sede desta sessão extraordinária, agendar já uma sessão extraordinária da própria Assembleia, é isso? Sim, porque a agenda do plenário da Assembleia da República é definida pela Comissão Permanente. Exato. Por que é uma sessão extraordinária da Comissão Permanente? Porque a Comissão Permanente tem já uma agenda prévia. Então, para nós alterarmos a ordem normal da agenda prévia da Comissão Permanente, tinha que ser por uma sessão extraordinária. Mas a sessão extraordinária, naturalmente, como eu digo, tem a ver com o fundamento. E se tu me permitires, nos fundamentos, no terceiro parágrafo, diz claramente, nos termos, porque a Assembleia da República e os seus representantes não foram consultados sobre os acontecimentos. Os acontecimentos são essa entrada. Então, esta é que é a fundamentação, a razão que leva a RNAM a convocar ou a solicitar fazer essa proposta. Portanto, a proposta é clara, que fala na sua fundamentação da entrada de forças estrangeiras em Moçambique sem o consentimento do órgão representativo do povo moçambicano. Para todos os efeitos. Essa que é a questão que fundamenta o pedido da RNAM. Para todos os efeitos, o país está em guerra, há forças armadas que estão a chegar ao país, são forças armadas, não são agentes da polícia, significa que o país está em guerra, e não houve esta declaração, portanto, de guerra. Qual é o passo que a RNAM vai dar de levante? Não tendo sido aceite a sua sugestão de uma sessão extraordinária da Assembleia da República? Olha, a RNAM, naturalmente, que não satisfeita com esta situação, nós vamos naturalmente continuar em sede da Assembleia da República, em sede da Comissão Permanente. Há outros tipos de instrumentos. O regimento da Assembleia da República tem várias alternativas desta mesma matéria vir a ser abordada. Portanto, nós vamos fazer o uso das alternativas que o próprio regimento permite. Essa, por exemplo, é uma cláusula específica que chama-se matéria urgente. Mas há outras que permitem ainda essa matéria ser abordada. E essa matéria pode ser abordada em várias vertentes, Jeremias. Nós podemos abordar esta matéria, por exemplo, agora era uma questão de agendamento para o debate. Mas, por exemplo, nós podemos fazer uma proposta concreta de definição de um estado concreto, pode ser de sítio, de guerra ou de emergência, que aí a matéria é diversa. Portanto, há uma pleiade de possibilidades desta matéria ainda ser, digamos, abordada e apreciada na Comissão Permanente. É o que nós vamos fazer. Como sabes, Jeremias, nós agora somos um partido que transitou pelo DDR para uma fase de política genuína. E aí sendo, nós vamos usar todos os instrumentos da Constituição, do regimento da Assembleia da República e das leis para que este debate seja feito. E este debate é urgente que seja feito por uma razão muito simples. Porque neste momento, por exemplo, é extremamente importante nós sabermos quais são as contrapartidas concretas que existem relativamente a estes acordos bilaterais. Isto é importante. Nenhum país do mundo pode, digamos, chegar a um acordo em que nós temos forças que vêm fazer combates, digamos, militares em terreno, sem que nós tenhamos clareza de quais são as implicações a médio e longo prazos para o nosso próprio país.
Portanto, isto tem que haver clareza. Muito Temos bem. também que ter clareza, por exemplo, em relação a quais são os grandes interesses multifacetados que estão à volta desta intervenção do Ruanda. Porque nós sabemos que neste momento o Ruanda está envolvido em alguns teatros de guerra que neste momento viraram verdadeiros triângulos da morte, como a província de Kivu Sul, por exemplo, no Congo. O Congo, neste momento, o Kivu Sul é uma província em que não existe Estado. O Estado está inexistente, justamente por causa deste tipo de intervenções em que não se avaliam as implicações de médio e longo prazo. E também, como aproveito de dizer agora, que é preciso olhar para o conflito de Cabo Delgado não como uma matéria meramente e exclusivamente militar. É preciso perceber as dimensões multifacetadas, multidimensionais da questão do Cabo Delgado e atuar em várias vertentes e em vários fatores para que isso seja bem sucedido. Muito bem, muito obrigado, deputado Venâncio Mondlane, por esta oportunidade de discutirmos este tema e ouvirmos mais claramente a posição da ARNAM sobre esta matéria. Como puderam ver, também ouvimos já a posição aqui da Frelimo, através do chefe da bancada deste partido, Sérgio Panti, a dizer claramente, a pôr aquilo que é a posição da Frelimo.